Olá, pequeno vira-lata tirano soberano. Eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Diante dos últimos acontecimentos que são destaque nesta edição do CL News, vale recordar as palavras certeiras de Olavo de Carvalho, que disse em abril de 2021 que a esquerda move contra a direita uma crescente e bilionária guerra de extinção, enquanto a direita não lhe opõe senão uma polida concorrência democrática. É uma luta de assassinos contra idiotas. Hoje, 15 de julho de 2025, é o Dia do Homem, o Dia Nacional dos Clubes, o Dia Nacional do Pecuarista e o Dia Mundial das Habilidades dos Jovens. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro subindo, bolsa de valores baixando, Bitcoin em alta, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Esta edição especial do CL News abre com este vídeo aí ao meu lado para ajudar você a localizar com precisão e colocar em perspectiva a fidelidade dos canalhas que fraudaram a eleição de 22. Você se lembra desse evento aí, quando toda a quadrilha petralha do Fazendão ficou respeitosamente de pé para cantar não o hino nacional brasileiro, mas o hino da Internacional Socialista? Como você pode ver, é o socialismo, o comunismo que esses hipócritas criminosos respeitam, veneram e propagam. Mas não se esqueça, é socialismo e comunismo para você, não para eles. Para eles é do bom e do melhor, é colégio militar. Para você, o facínora emburrecedor Paulo Freire. Essa vereadora petralha não me deixa mentir, não é mesmo? Pois bem, agora que a perspectiva está perfeitamente ajustada, eu trago a você as informações publicadas pela Karina Michelin de que a venérea Procuradoria-Geral da República entregou ao Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo Supremo Tribunal Federal, lá na Praça dos Três Poderes, aos 45 do segundo tempo, as alegações finais contra o presidente Jair Highlander Bolsonaro e outros 7 nomes, acusando-os de liderar uma tentativa de golpe após a fraude eleitoral de 2022. O delirante calhamaço de 517 páginas foi protocolado quando faltavam 14 minutos para o fim do prazo estipulado pelo psicopata, cujo nome não se pronuncia aqui, e pede que o presidente Jair Highlander Bolsonaro seja condenado por 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. Penas que, somadas, podem ultrapassar os 40 anos de prisão. Além de Bolsonaro, foram formalmente acusados o ex-ministro Walter Braga Neto, o deputado federal Alexandre Ramagem, os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o tenente-coronel Mauro Cid. Curiosamente, Ramagem teve parte das acusações retiradas após uma decisão da Câmara dos Deputados, decisão essa que blindou o congressista. Já o tenente-coronel Mauro Cid, tratado como delator essencial, teve a colaboração dele rebaixada por causa de omissões e de conduta ambígua, segundo o próprio Venério Blenot,
devorador de sanduíches de batata frita. Isso esvazia ainda mais a sustentação dessa psicodélica acusação. O excremento produzido pela venérea PGR tenta transformar discursos políticos, postagens e desconfianças sobre o sistema eleitoral em crimes de guerra. Segundo o venério Paulo Blenot, Jair Highlander Bolsonaro não apenas resistiu à derrota, mas articulou conscientemente um ambiente propício ao golpe, como se críticas ao TSE e à urna eletrônica configurassem um levante armado. O parecer ainda liga o presidente que teve a vitória eleitoral garfada pelos fraudadores petralhas diretamente aos atos de 8 de janeiro, embora não haja qualquer prova de ordem direta ou de qualquer plano efetivo executado pelo presidente. A Karina Michelin informa que o julgamento está previsto para setembro, com sessões extraordinárias da primeira turma do Sindicato do Crime. A velocidade do rito processual contrasta violentamente com a lentidão de outros processos envolvendo aliados do regime atual, o que só reforça a percepção de seletividade. O caso contra Jair Highlander Bolsonaro virou símbolo do uso da justiça como instrumento político, o chamado lawfare. A partir daí, pode-se concluir com a mais absoluta certeza que o verdadeiro golpe não partiu de Jair Highlander Bolsonaro em 2023. O verdadeiro golpe partiu daqueles que hoje ocupam o poder sob o disfarce da democracia. O Paulo de Tarso deixa evidente a calhordice desse venério Paulo Blenot, mostrando o inacreditável, um pedido de condenação para alguém por causa de uma suposição e o arquivamento de uma investigação contra criminosos que fraudaram o INSS. E ele pergunta: 2 pesos, 2 medidas? O Júlio Schneider mata a charada, dizendo que não existem presos do roubo do INSS porque quem roubou faz parte do sistema que investiga, julga e arquiva. Uma notícia publicada pelo jornalista Joaquim Ribeiro diz que as defesas terão um prazo para apresentar as alegações finais antes que esse caso seja julgado. No entanto, o psicopata poderá mandar prender o presidente Jair Highlander Bolsonaro preventivamente, o que já é aguardado pelas mídias de plantão. O presidente Jair Highlander Bolsonaro publicou uma nota em relação aos recentes acontecimentos, dizendo o seguinte, abre aspas: o sistema nunca quis apenas me tirar do caminho. A verdade é mais dura. Querem me destruir por completo, eliminar fisicamente, como já tentaram, para que possam, enfim, alcançar você, o cidadão comum, a sua liberdade, a sua fé, a sua família, a sua forma de pensar, sem que reste qualquer possibilidade de reação. O que acontece nos países vizinhos e suas ligações com o atual governo refletem perfeitamente o que poderá ser do Brasil num futuro muito breve, com a destruição não só do Ocidente, mas principalmente de sua cultura. O enredo é cristalino. Desde o início, sou o principal obstáculo entre eles e o que eles realmente desejam, o controle absoluto sobre a sua vida. Por isso, mentem, censuram, prendem, distorcem, caluniam, perseguem, agridem, sempre com a mesma narrativa: pela democracia. Mas qual democracia permite apenas um lado falar, pensar e existir? Querem silenciar quem se opõe. E se não podem calar com censura, tentam com ameaças, inquéritos, prisão ou até com a morte. Não se enganem. Se hoje fazem isso comigo, amanhã será com você. Não luto por mim, luto por algo muito maior.
Luto pela maioria esmagadora dos brasileiros que não se curvaram. Luto porque não aceito ver o país escravizado por um sistema podre, sustentado por uma imprensa comprada, por poucos juízes militantes e por políticos que sabem que é sua última chance de implementar seu sonho ideológico nefasto neste país maravilhoso. Enquanto Deus me der vida, estarei aqui, em pé, falando a verdade. E lembrando que o Brasil não pertence ao sistema, pertence ao povo brasileiro. Fecha aspas. Junto a esse texto, o presidente publicou um vídeo curto que solidifica toda essa trajetória dele. Desagradei muita gente ao longo de 4 anos. Pô, Adri Santos, pegamos com prejuízo de 500 milhões por ano, entregamos com lucro de 500 milhões. Alguém pegava assim 1 bilhão ao longo do caminho. Então esse pessoal que pegava não pega mais, tá chateado. Você pega antes de mim e pega agora. Cada diretoria de Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, estava com um partido político. Ministérios, estatais, deixou de ter o nosso governo. Isso daí fez com que estatais dessem lucro, não precisasse mais ser socorrida com o Tesouro. Zeramos impostos de combustíveis, né? Zeramos impostos, diminuímos de muita coisa. Até junto com o parlamento botamos um teto no ICMS. Nesse período de crise, por exemplo, o Paulo Guedes veio com a ideia de reindustrialização. E ele reduziu, por exemplo, em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. É uma geladeira um pouco mais barata, um fogão, uma máquina de lavar, uma enceradeira. E quando o cara gasta menos numa geladeira, ele pode pegar aqueles R$50 a menos e comprar outra coisa. E na feira, por exemplo, o dinheiro vai rodar. Que nós pegamos, após o auxílio emergencial, de R$600, nós botamos o Bolsa Família, que era em média 190, para 600. Desregulamentação. Nós aqui revogamos mais de 5 mil normas regulamentadoras. Nós aqui acertamos os Minas de Energia, na reta final, toda a documentação, para colocarmos na costa nordeste, eólicas offshore, para gerar energia equivalente a 50 Itaipus. Na revista Oeste, a notícia de que o governo de Donald Trump voltou a denunciar o maior ladrão da história do Brasil e o psicopata cujo nome não se pronuncia aqui, por perseguição. As novas críticas vieram a público ontem na plataforma X, em uma conta oficial do Departamento de Estado norte-americano. A nota, de autoria do subsecretário para a Diplomacia Pública, Darren Beatty, diz textualmente que, abre aspas, o presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas sobre a Suprema Corte de Moraes e ao governo de Lula por seus ataques contra Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio norte-americano. Tais ataques são uma desgraça e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Nós estaremos acompanhando de perto. Fecha aspas. Darren Beatty ocupa um cargo equivalente ao de secretário adjunto no Departamento de Estado, responsável pelas interações diplomáticas e comerciais com outros países. E aqui, um registro fotográfico exclusivo do CL News, obtido no momento exato em que Darren Beatty contou para um desapontado Donald Trump que o cachaceiro ladrão ainda não tinha lido a carta porque é analfabeto. Brincadeiras à parte, o que acontece é o seguinte: o maior ladrão da história do Brasil está achando que vai dar o golpe de mestre, culpando Donald Trump pelo absoluto desastre econômico, político e social provocado pela corrupta e incompetente atuação dele e da quadrilha petralha que fraudou a eleição de 22, que contou com o auxílio luxuoso dos melancias, do Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, e com a generosa irrigação de milhões e milhões de dólares da USAID. Até o distinto público do fazendão que não tem povo sabe que essa é mais uma na infindável série de mentiras desse corno cachaceiro ladrão de velhinhos e aposentados. Não vai colar. Por isso, mais dia, menos dia, todos os vagabundos que rasgaram a Constituição vão pagar, e vão pagar caro. O que todo mundo espera, especialmente o cidadão de bem, é que isso não demore.
O jornalista Joaquim Ribeiro traz a informação de que está confirmada a vinda do presidente Donald Trump ao Brasil para visitar o amigo Jair Highlander Bolsonaro. Juntamente com o presidente norte-americano estarão o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário da Defesa Pete Hegseth, Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Norte-Americanas, e uma comitiva que contará com um forte aparato de segurança. A notícia reforça e condensa outras informações já dadas pelo Joaquim Ribeiro, como esta, de junho, que falava numa iminente chegada de Trump, acompanhado de Marco Rubio e comitiva, e esta outra, que falava da possível vinda do secretário da Defesa, Pete Hegseth, e do general Dan Kane para reuniões com autoridades militares do Fazendão. A jornalista Ale Chianelli informa que o senador republicano Lindsey Graham foi direto e reto, dizendo: China, Índia e Brasil, vocês estão prestes a se prejudicar se continuarem a ajudar Putin. Um projeto bipartidário no Senado quer dar a Donald Trump o poder de aplicar tarifas de até 500% a qualquer país que banque Moscou. A regra é clara: quem financiar a guerra, paga. Mas será que o maior ladrão da história do Brasil entendeu? Ou esse vigarista e mentiroso em série ainda está achando que pode brincar de líder do Sul Global sem consequências? O portal Hoje no Mundo Militar conta que o Fazendão foi novamente citado no âmbito da invasão russa da Ucrânia, desta vez pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que disse que China, Índia e Brasil devem pressionar Putin para chegar a um acordo de cessar-fogo na Ucrânia. Caso contrário, serão todos afetados por sanções secundárias. Veja. So today, if you are in Beijing or in Delhi or you're in Brazil and you know that this is coming to you, you might want to call Vladimir Vladimirovich Putin and say, hey friend, we are still buying stuff from you, but you have got to get serious when it comes to these negotiations on a ceasefire or a peace deal, or otherwise we get hit by these secondary sanctions. There will be also an effect directly on Russia, of course. But this is really significant. And it is smartly designed by the president. Today, what Putin now hears from the American president and from the Europeans is that we will do whatever it takes for Ukraine to be as strong as possible when peace deals are taking place or peace negotiations will start, to be in the best possible place at that moment. And then on top of that, the threat of sanctions in 50 days on those who are still buying, so like Brazil and India and China, from Russia. So if I was in the Kremlin today, I would not be too happy, because this is a clear signal that President Trump is serious. He wants peace. He hates the fact that so many people lose their lives in Ukraine. Bom, e você sabe que para ser ladrão não é preciso educação formal. Você tem um semi-analfabeto aí como presidente, embora isso às vezes ajude a sofisticar a operação, dificultando o trabalho da polícia, né? O portal Metrópolis, por meio do jornalista Paulo Capelli, conta que um dos semi-analfabetos da quadrilha, que certa vez disse diante das câmeras que 8 mais 4 é igual a 11, está sentado em cima de um rombo de nada menos do que 4 bilhões de reais no famigerado Ministério da Educação. A Controladoria Geral da União revelou ativos inflados e riscos fiscais bilionários para a União. E você sabe quem é a União? É você e eu. Eles não. Eles podem continuar fazendo conta de somar errada, mas o dinheiro que eles roubam, sempre na casa dos bilhões e dos bilhões, desaparece sem deixar vestígios. Eu quero agradecer o prestígio da sua audiência durante esses 5 anos e lembrar a você que o CL News só existe porque você me pediu para que criasse um noticiário objetivo e confiável, com um toque de humor. Mas o CL News só consegue existir com a sua ajuda. Sem essa ajuda, o castelo desaba. Por isso, tire o escorpião do bolso e colabore do jeito que você puder. Qualquer valor é bem-vindo. A sua ajuda é essencial
para a sobrevivência desse projeto jornalístico. Desde já, obrigado. E você já marcou o site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador? Se ainda não fez, aproveite para fazer agora e não perca nenhuma edição do CL News e do segmento de orações. E eu aproveito também essa deixa para avisar você que hoje à noite, a partir das 9h30, tem a Hora do Strike. E hoje o convidado especial é o Alexandre Pitoli. Então, o Luiz Carlos Belém vai comandar uma bancada e nós vamos debulhar todos os tipos de confusão que estão acontecendo no Fazendão neste momento. Portanto, fique ligado, 9h30 da noite, a Hora do Strike, nos canais do YouTube, da plataforma X. O fato é que o verme diplomático que vaga errante pelos corredores do Planalto, corno e ébrio, assinou um decreto que regulamenta a chamada Lei de Reciprocidade após a sobretaxa imposta por Donald Trump. Essa lei da reciprocidade foi aprovada este ano pelos 513 picaretas e 81 inúteis. Ela permite ao desgoverno Petralha de ocupação adotar medidas comerciais recíprocas quando o fazendão for atingido por tarifas ou por outras barreiras. O decreto foi assinado pouco depois da divulgação da nota norte-americana, e o mecanismo pode entrar em funcionamento pelo fazendão como resposta à elevação das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, representando um dos mais devastadores tiros de bazuca nos próprios pés. Aliás, uma reação tipicamente Petralha, que, como você sabe, fez voto de burrice e agora banca o menino birrento no cenário internacional. Como você sabe, uns dizem que a vida imita a arte, outros dizem que a arte imita a vida. Mas agora, quem imita a vida, e com muita precisão, é a inteligência artificial. Qual é o seu sonho? É criar uma empresa para gerar muitos empregos para a população brasileira. E qual é o seu sonho? Taxar a empresa desse cara que você acabou de entrevistar até que ela feche ou mude para outro país. E o que dizer dos empresários idiotas tipo Horácio Laffer Piva da Klabin e esse Walter Schalka da Suzano, aí do lado, com essa cara de pastel? Essas empresas, Suzano, Klabin, Eldorado Brasil, todas fizeram parte da tal Coalizão Clima, Florestas e Agricultura, e assinaram aquela famigerada Carta pela Democracia contra Jair Highlander Bolsonaro, um eufemismo que representou o endosso à fraude eleitoral de 22. Veja que essa imagem resgatada por Nossa Senhora da Internet, nossa mãe amantíssima, é de 28 de julho de 2022, quando esse pastel aí dizia que nunca tinha visto uma mobilização empresarial como naquele momento. Pois é, agora, nessa postagem de 10 de julho deste ano, o registro de que esses debilóides estão com as calças na mão, colhendo o que plantaram. O tarifaço de Donald Trump atingiu a Suzano, que fez o L, em cheio e ameaça 78% do consumo norte-americano de celulose, que tem origem no fazendão. Só a Suzano responde por 55% do mercado de celulose de fibra curta aqui nos Estados Unidos. Aqueles que assinaram a tal cartinha pela democracia tinham certeza de que estariam blindados da concorrência, com a garantia de sucesso empresarial sem barreiras, numa inepto narcocracia eterna. Só que apareceu um Donald Trump no meio da linha e disparou um míssil Tomahawk bem no meio desse clubinho, né? E agora? Onde é que esse bestalhão presidente da Suzano Celulose e os amiguinhos dele vão enfiar toda essa produção? E agora, algo que você provavelmente já saiba, mas que vale a pena destacar. Essa presepada dos BRICS está desmoronando. E o maior ladrão da história do Brasil vai acabar pendurado pela brocha. A Índia caiu fora, selou um mega acordo com os Estados Unidos, reduzindo as tarifas para menos de 20%. O mesmo já se deu com a China de Xi Jinping.
E, como se não bastasse, o russo, tão amiguinho do corno cachaceiro, deu com a língua nos dentes e anunciou para quem quisesse ouvir que essa ideia maluca de desdolarizar a economia mundial é do maior ladrão do Brasil. O que ajudou Donald Trump a acertar a mira bem no meio da máscara de silicone dele ou do sósia dele, né? Um estudo realizado no Japão revelou que a inoculação da fraude, apelidada de vacina contra a peste chinesa, está associada à progressão acelerada do câncer de pâncreas. O estudo identificou um possível culpado, a imunoglobulina G4, ou IgG4, gerada após as inoculações repetidas da fraude venenosa contendo RNA mensageiro. Se a sua memória é boa, isso foi avisado lá atrás, né? Agora parece que chegou a hora de pagar a conta com o câncer de pâncreas em ritmo acelerado e outros tipos de câncer mais lentos também incidindo sobre a população com maior intensidade. Na revista Oeste, a informação de que aqui nos Estados Unidos a FDA, uma agência do governo norte-americano responsável por alimentos e medicamentos, passou a exigir um alerta sobre o risco 3 vezes maior de miocardite e de pericardite para os jovens inoculados contra a peste chinesa. Na Gazeta Brasil, a notícia de que a chave para uma vida mais longa pode estar na idade do nosso cérebro e do sistema imunológico, segundo revelou um estudo científico recente que acompanhou mais de 44 mil pessoas por mais de uma década. Liderada por pesquisadores de Nova York em colaboração com pesquisadores de Londres, a pesquisa sugere que ter um cérebro e um sistema de defesa do corpo mais jovens pode reduzir o risco de morte em até 56%. Tradicionalmente, a saúde do coração e dos pulmões é vista como crucial para a longevidade. No entanto, este estudo inova ao apontar que o cérebro e o sistema imunológico podem ser fatores ainda mais decisivos. A equipe analisou amostras de sangue dos participantes e utilizou modelos de aprendizado de máquina para determinar a idade dos diversos órgãos. Os resultados foram surpreendentes. Um órgão que envelhece prematuramente, especialmente o sistema imunológico, pode aumentar o risco de morte de 1,5 a 3 vezes. No entanto, o destaque foi para a juventude cerebral e imunológica. Os indivíduos com um cérebro ou um sistema imunológico mais jovem apresentaram uma redução do risco de morte em cerca de 40%. Para aqueles que tinham ambos os sistemas jovens, essa redução saltou para impressionantes 56%. E por falar em cérebro, o cérebro humano consome 12 watts para pensar, enquanto um sistema de inteligência artificial realizando a mesma tarefa precisa de 2 bilhões e 700 milhões de watts. Neste dia 15 de julho, em 1099, o cerco de Jerusalém, que durava desde 7 de junho, terminava com a conquista da cidade pelos exércitos da Primeira Cruzada. Em 1826 ocorria o Congresso Pan-Americano, no Panamá, sob os auspícios de Simón Bolívar, com o objetivo de unificar os novos estados americanos. Em 1889, Dom Pedro II sofria um atentado ao sair de uma apresentação teatral no Rio de Janeiro. Em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, tinha início a Segunda Batalha do Marne, a última ofensiva alemã na frente ocidental, quando os alemães eram derrotados ao tentar tomar Paris. Em 1941, durante o Holocausto, a Alemanha nazista iniciava a deportação de 100 mil judeus da Holanda ocupada para campos de extermínio. Em 1954, o Boeing 367-80, protótipo das séries Boeing 707 e C-135, realizava o primeiro voo. Em 1955, 18 laureados com o Prêmio Nobel assinavam a Declaração de Mainau,
contra as armas nucleares, posteriormente coassinada por outros 34. Em 1975, norte-americanos e soviéticos iniciavam a missão conjunta Apollo-Soyuz. Em 1986, a Columbia Records encerrava o contrato com Johnny Cash, legendário astro da música country. Em 1996, o governo brasileiro sancionava a lei que proíbe o fumo em ambientes públicos fechados. Em 2006, o Twitter era lançado, se tornando uma das maiores plataformas de mídia social do mundo. E em 2018, a França vencia a Croácia em Moscou e se tornava campeã na Copa do Mundo. Esta edição do CL News está quase terminando e eu aproveito a oportunidade, como sempre, para mandar aqui um agradecimento muito especial a cada um dessa grande família que me recebe em sua casa, que prestigia meu NetJornal e que me envia palavras carinhosas, de incentivo e de confiança no meu trabalho pelas mídias sociais. Aqui vai um forte abraço para o Cid Nelson, para o Antônio A.A. Danta 1, Ana Karina Tenório, Verdade Disruptiva, Elze Ananias, Márcia P. Pinheiro, Danilo Inácio Padovani, Atavique, Valquíria Ana Maia, Esqueci, Pitzer Derry, Fábio Sérgio Persun e para o Elder Jordão. E mais uma coisinha. Na foto ao lado aí você pode ver trabalhadores que vivem do lixo. Nesta outra foto você vê o lixo que vive dos trabalhadores. Até a próxima.